Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Fatos e Pontos de Vista, o seu espaço para desvendar as complexidades do nosso cenário político e social. Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem gerado bastante discussão e, para muitos, uma certa indignação: o recente aumento do número de deputados federais no nosso país. Mas antes de entrarmos nos detalhes e nos números, eu quero que você pense comigo: o que realmente significa ser representado? Qual o peso da sua voz quando falamos em decisões que afetam a vida de milhões? Fique conosco, porque o que vamos discutir hoje pode mudar a sua perspectiva sobre a nossa democracia e o papel dos nossos representantes. A iniciativa e as razões por trás do projeto de lei. Para começar, é fundamental entender a origem desse projeto de lei. Estamos falando do projeto de lei complementar, o PLP 17723, de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. Mas por que, afinal, essa proposta surgiu? A justificativa principal, e que merece nossa atenção, é que a elaboração e discussão dessa matéria foram impulsionadas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. O tribunal determinou que o Congresso Nacional revisasse a composição da Câmara dos Deputados, com base em dados populacionais atualizados. Isso porque, pasmem, a última revisão significativa não ocorria desde 1933. A ideia por trás dessa exigência é que, com o crescimento da população ao longo das décadas, a relação entre o número de representantes e o número de cidadãos representados se distanciou. Em tese, cada deputado passaria a representar um número muito maior de pessoas, o que, segundo os defensores do projeto, dificultaria a proximidade e a comunicação entre o eleitor e seu representante. É uma questão de representatividade, argumentam eles, buscando uma proporção mais adequada entre o eleitorado e o número de cadeiras no parlamento. Consequências do aumento: quantidade e gastos. Agora, vamos ao ponto que mais tem gerado controvérsia: as consequências práticas desse aumento. O projeto aprovado eleva o número de deputados federais de 513 para 531, ou seja, 18 novas cadeiras no Congresso Nacional. E, claro, a primeira pergunta que surge é: qual o custo disso para o bolso do contribuinte? A Direção-Geral da Câmara estimou um impacto anual de aproximadamente 64,6 milhões de reais. É um valor considerável, especialmente em um momento em que a sociedade clama por cortes de gastos e eficiência na máquina pública. No entanto, é importante mencionar que, durante a tramitação no Senado, foi incluída uma emenda que, em tese, proíbe qualquer aumento de despesas. Isso inclui verbas de gabinetes, cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia. A ideia é que os valores correspondentes ao exercício de 2025 sejam mantidos e que não haja aprovação de créditos adicionais, remanejamento, transposição ou transferência orçamentária para cobrir esses novos custos. Você consegue acreditar nisso? Será que essa trava é suficiente para conter os gastos indiretos e o inchaço da máquina pública que um aumento como esse naturalmente acarreta? Eu penso que não. Palavras escritas não mudam os fatos. O desgaste político para o Executivo: sanção, veto e promulgação. Esse cenário coloca o Poder Executivo em uma posição delicada, gerando um desgaste político significativo para o presidente. Em um momento de expectativa por austeridade fiscal, a aprovação de um projeto que, mesmo com travas, sugere um aumento de despesas, é um balde de água fria. O presidente da República tem 3 opções ao receber um projeto de lei aprovado pelo Congresso: sancionar, vetar ou se abster. Mas o que significam esses termos? Sanção presidencial. Quando o presidente sanciona um projeto de lei, ele o aprova integralmente, transformando-o em lei. A sanção pode ser expressa, quando o presidente assina o projeto, ou tácita, quando ele não se manifesta dentro do prazo legal de 15 dias úteis. Nesse último caso, o silêncio do presidente é interpretado como concordância, e o projeto é automaticamente considerado sancionado. Veto presidencial. O veto é a recusa do presidente em sancionar um projeto de lei, total ou parcialmente.
O veto deve ser sempre motivado, ou seja, o presidente precisa apresentar as razões jurídicas ou políticas para sua decisão. As razões jurídicas geralmente se baseiam na inconstitucionalidade do projeto, enquanto as políticas se referem a questões de interesse público ou inconveniência. Após o veto, o projeto retorna ao Congresso Nacional, que pode derrubar o veto por maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. Abstenção e promulgação. E o que acontece se o presidente se abstém de sancionar ou vetar o projeto dentro do prazo de 15 dias úteis? Como mencionamos, ele é tacitamente sancionado. Após a sanção, seja ela expressa ou tácita, a lei precisa ser promulgada. A promulgação é o ato pelo qual a existência da lei é oficialmente proclamada, tornando-a obrigatória. No caso de sanção tácita, ou seja, quando o presidente não se manifesta, a promulgação do ato cabe ao presidente do Senado Federal. É ele quem, então, declara a existência da lei e a envia para publicação. O Brasil e o mundo. Uma comparação cabível. Para termos uma dimensão real do que significa esse aumento no número de deputados, vamos fazer um comparativo com outras nações. Comecemos pelos Estados Unidos, uma das maiores democracias do mundo. Os Estados Unidos, com uma população de aproximadamente 340 milhões de habitantes e 50 estados, a Câmara dos Representantes conta com 435 deputados. A Constituição americana determina que não pode haver mais de um representante para cada 30 mil habitantes, e a Lei Federal de 1929 fixou o número em 435. Desde então, apenas a distribuição das cadeiras entre os estados é atualizada, não o total de membros da Câmara. Atualmente, os Estados Unidos têm, em média, um deputado para cerca de 780 mil habitantes. Agora, comparemos com o Brasil. Temos uma população menor, cerca de 212,6 milhões de habitantes, e 26 estados mais o Distrito Federal. Mesmo com esses números, estamos aumentando o número de deputados para 531. Isso é, no mínimo, despropositado. Se aplicássemos a proporção americana, teríamos um número muito menor de parlamentares. E não para por aí. Vamos analisar outros 3 países com sistema bicameral e população maior que a do Brasil, mas com menos deputados em suas câmaras baixas. A Índia, com uma população gigantesca de aproximadamente 1,46 bilhões de habitantes, a Índia possui um sistema legislativo bicameral. A sua Câmara Baixa, a Lok Sabha, conta com 543 deputados. Ou seja, um país com mais de 7 vezes a população do Brasil tem apenas 12 deputados a mais na sua Câmara Baixa. Indonésia. Com uma população de cerca de 285 milhões de habitantes, a Indonésia também adota o sistema bicameral. A sua Câmara Baixa tem 580 deputados. Um país com uma população significativamente maior que a do Brasil, e um número de deputados na Câmara Baixa que, embora maior que o nosso, ainda mantém uma proporção mais razoável em relação à sua população total. Paquistão. Com uma população de aproximadamente 255 milhões de habitantes, o Paquistão também possui um sistema legislativo bicameral. A sua Câmara Baixa, a Assembleia Nacional, conta com 342 membros. Um país com uma população maior que a do Brasil, mas com um número de deputados consideravelmente menor. Esses comparativos deixam claro que o aumento do número de deputados no Brasil é, de fato, despropositado. Em vez de aumentar, o ideal seria reajustar ou recalcular o número de deputados com base em critérios mais racionais e na realidade demográfica do país, sem onerar ainda mais o contribuinte. O caminho ideal, reajuste e o papel do presidente. Diante desse cenário, fica evidente que o melhor para o Brasil não seria aumentar o número de deputados, mas sim reajustar ou recalcular a quantidade de representantes de forma mais eficiente e condizente com a nossa realidade. O aumento é despropositado e, infelizmente, demonstra uma falta de compromisso do nosso parlamento para com a população. Em um momento de crise econômica e social, a prioridade deveria ser a otimização dos recursos públicos e a busca por maior eficiência, e não o inchaço da máquina legislativa. Nesse contexto, o presidente da República tem um papel crucial. Penso que o melhor seria o presidente vetar o projeto, mesmo que isso gere um desgaste político. Ao vetar, o presidente transfere o ônus de derrubar o veto ao Poder Legislativo. Ou seja, caberia aos deputados e senadores a responsabilidade de manter ou derrubar a decisão presidencial, expondo claramente suas posições à sociedade. Seria um ato de coragem e de alinhamento com os anseios da população, que espera responsabilidade fiscal e representatividade genuína de seus líderes. Considerando que o projeto de lei foi aprovado pelo Congresso em 26 de junho de 2025 e,
Assumindo que foi recebido pelo presidente no dia útil seguinte, 27 de junho de 2025, o prazo de 15 dias úteis para sanção ou veto se encerraria em 17 de julho de 2025 e, certamente, farei um vídeo short acerca do desfecho. E esses são os fatos, e o meu ponto de vista, sobre o aumento do número de deputados no Brasil. Uma decisão que, para muitos, vai na contramão do que o país realmente precisa: mais eficiência, menos gastos e uma representação política que esteja verdadeiramente conectada com a realidade e as necessidades da população. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre esse aumento? Você concorda com a sanção ou com o veto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal Fatos e Pontos de Vista para mais análises como essa. Sua participação é fundamental para construirmos um debate rico e informativo. Até o próximo podcast do nosso canal.